A graça e a paz do Senhor Jesus. Daremos início agora ao estudo da disciplina Bibliologia e nesta aula nós trataremos da importância de nós conhecermos a doutrina relacionada à Palavra de Deus, pois tudo aquilo que nós necessitamos aprender, nós encontraremos nas Escrituras Sagradas. E uma vez tendo a compreensão correta acerca dos ensinamentos do Senhor, nós teremos condições de desenvolvermos a nossa vida dentro do plano que Deus tem para cada um de nós, seja em nosso lar, em nosso ministério, em nossos papéis na sociedade, em todas as coisas. Falar da palavra de Deus é fundamental para que nós, como líderes, nós como pastores, nós como diáconos, professores, nós tenhamos condições de podermos compartilhar aquilo que nós temos aprendido nas Escrituras Sagradas. A disciplina Bibliologia, como nós já nos referimos, diz respeito à doutrina da Palavra de Deus. É o estudo das Escrituras. Muitos livros foram escritos tratando sobre a história da Bíblia, a origem da Bíblia e acerca também da doutrina bíblica no estudo teológico. E essa disciplina nós abordaremos questões como inspiração, iluminação, livros autênticos ou os livros canônicos, de que forma a palavra de Deus chegou a nós, algo que nós precisamos compreender para desenvolvermos o nosso ministério na casa do Senhor. É importante nós sabermos que tudo que nós podemos dizer acerca de Deus e do seu plano está nas Escrituras Sagradas. E Deus, Ele, em sua vontade, em seu amor e bondade, Ele quis revelar esse plano para nós. Então, quando nós falamos do estudo da Palavra de Deus, nós falamos daquilo que Deus revelou a nós. Sem esta revelação, e a palavra revelação significa o desvendar de Deus, sem esse desvendar de Deus, nós jamais compreenderíamos algo acerca desse Deus que resolveu se mostrar a nós ou se desvendar a nós. Tal como numa cena onde a cortina se abre e você pode contemplar aquilo que está por trás, Deus se revela a nós, de modo que nós podemos conhecer a Deus e conhecer os seus planos. Isso nós vamos encontrar na palavra de Deus. Segundo o teólogo Louis Berkhof, a Bíblia é, por excelência, o livro da revelação de Deus. Uma revelação onde as palavras e os fatos vão surgindo passo a passo. As palavras interpretando os fatos e estes dando argumento concreto às palavras. É o que nós encontramos, de fato, no estudo da palavra de Deus. Em cada livro da Bíblia, desde o livro de Gênesis, nós vamos compreendendo o plano progressivo de Deus, que começa, como nós lemos no livro de Gênesis, capítulo 1, e é muito interessante como a Bíblia se apresenta a nós, ou como Deus se apresenta a nós, como Deus Criador. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E partindo dali, nós vemos como Deus vai tornando, ou se revelando a nós, tornando esse conhecimento possível a nós, seres humanos. Amados, a palavra Bíblia, esse livro que nós temos, significa livros. A palavra Bíblia é um termo grego, biblion, que significa livros. E de fato, nós temos na Bíblia que nós utilizamos, a Bíblia cristã, evangélica, que vem como
uma Bíblia reformada ou oriunda da Reforma Protestante. Nós temos 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Então nós temos ali, né, uma coletânea de livros e nós, né, entendemos a Bíblia que nós temos com os 66 livros, são os livros inspirados por Deus. Nós vamos aprender mais o que significa essa expressão, essa palavra, né, inspiração, que faz todo sentido, né, e que torna a Bíblia um livro singular, né, diferente de qualquer escrito humano. Algumas informações técnicas relacionadas à Bíblia, ela foi escrita aproximadamente por 40 pessoas, desde o Gênesis, né, até o livro de Apocalipse, 40 pessoas envolvidas, né, na formação desse livro, num período aproximado de 1500 anos. Nós temos a Bíblia, especialmente o texto do Antigo Testamento, como nós compreendemos, né, os 39 livros primeiros da Bíblia, é escrito em língua hebraica e aramaica, e no Novo Testamento nós temos a Bíblia escrita em grego, onde nós temos aí essa nova formação, né? Antigo e Novo Testamento, com línguas diferentes, né? Línguas que têm as suas diferenças, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso ao longo do nosso estudo. A própria palavra de Deus, como nós lemos, fala acerca dessa inspiração. Eu quero ler 2 versículos, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, quando Paulo diz: toda escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Nesse momento, a gente pode compreender Paulo olhando, né, para os livros do Antigo Testamento e dizendo: toda a Escritura é divinamente inspirada. Porém, nós temos, nesse momento, a Bíblia ainda em formação. Porque o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 1, no versículo 20, nós temos assim, né, as palavras do apóstolo Pedro: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então nós temos aqui dois textos que falam da Bíblia como um texto inspirado por Deus. Ou seja, não se trata de meras palavras humanas, de pensamentos humanos. Nós entenderemos o que de fato isso significa, a inspiração de Deus das Escrituras. Além da palavra escrita que nós entendemos como sendo revelação de Deus, nós estudamos também na doutrina bíblica a encarnação de Deus como sendo essa revelação do próprio Deus. E isso ele fez, essa revelação, né, com o seu Filho, Jesus Cristo, quando veio até nós, o Verbo de Deus, a Palavra de Deus se encarnou entre nós e viveu entre nós. Então nós podemos compreender Deus a partir do seu Filho. Mas esse é um assunto em que você vai estudar com mais detalhes na disciplina Teologia, estudo sobre Deus. Na Palavra de Deus nós vemos algumas expressões que indicam que ela de fato foi escrita ou foi direcionada por Deus a nós. Lá em Gênesis 1:1, nós vimos: no princípio criou Deus os céus e a terra, e logo em seguida nós vemos palavras direcionadas por Deus na criação, né? E disse Deus: haja luz, e houve luz. Ali nós temos, né, os decretos divinos sendo liberados pela palavra de Deus e a obra sendo concluída a partir do momento em que Deus declarou a sua palavra.
Nós lemos também, especialmente nos livros proféticos, quando o profeta se dirigia ao povo, trazendo a mensagem do Senhor, o profeta dizia, assim diz o Senhor. E desta maneira nós vemos, como de fato, a palavra de Deus, a Bíblia, é a palavra revelada de Deus a nós. Destaquemos ainda Jeremias capítulo 1, versículo 9, quando está registrado, o Senhor disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Então, Jeremias foi um homem, um instrumento de Deus, um profeta de Deus, que usou muito essa expressão, assim diz o Senhor. E ainda trazendo um pouquinho sobre a palavra encarnada, como nós destacamos, que é o verbo de Deus, o Logos, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Ainda sobre a inspiração, é importante nós entendermos o que significa inspiração. Essa palavra para nós, ela tem um sentido diferente daquilo que as Escrituras trazem, Quando o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro usam essa palavra inspiração, o sentido ali da palavra é uma palavra que é uma palavra conjunta. Temos ali o termo Deus e o termo pneuma. É como se fosse o sopro de Deus, pneumáticos, o sopro de Deus. Então nós entendemos que a palavra, quando o apóstolo Paulo diz toda palavra é inspirada, nós compreendemos que a palavra veio da parte do Senhor, por inspiração. É como se o Espírito Santo soprasse. Mas como de fato isso aconteceu? Como é que a gente pode compreender alguém sendo inspirado por Deus? Como disse há pouco, o entendimento que nós temos de inspiração é como às vezes nós falamos, olha, eu vou para um determinado lugar, um lugar de natureza bonita, lá eu tenho uma inspiração, ou às vezes por alguém, por alguma pessoa, essa pessoa me inspira. Não é nesse sentido que nós compreendemos a palavra inspiração, porque aqui nós estamos falando de algo que vem de Deus, é o sopro de Deus na vida das pessoas. Mas como isso de fato acontecia? Algumas teorias que eu quero mencionar brevemente, mas quero destacar como acontecia para nós entendermos o que é esta inspiração. Nós temos a teoria da inspiração plena, que diz respeito, que os autores bíblicos estiveram sob a superintendência do Espírito Santo e relataram ou registraram tudo que Deus queria, mas nenhum erro foi mencionado ali. Isso é um tanto esquisito, essa teoria, porque justamente a palavra de Deus em nenhum momento omite os erros humanos, nem mesmo daqueles que foram autores desses livros. Nós vemos como a palavra de Deus fala dos pecados de Davi, e Davi foi um homem que deixou muitos salmos escritos. Então nós temos esta teoria um tanto equivocada. Nós temos também uma teoria que é da inspiração verbal, que também não atende aquilo que representa a palavra, justamente porque a inspiração verbal é como se Deus estivesse ditando algo e o escritor ali, ou o autor bíblico, registrando. Então é de fato estranha esta teoria, porque tira do relacionamento Deus com o homem a questão da personalidade. Parece que nessa teoria Deus não considera a característica do indivíduo ou a personalidade dele. Então, há uma outra teoria que também não atende o sentido real da palavra, que é a teoria da inspiração parcial. Essa teoria acredita que Deus inspirou, porém não completamente, mas algumas partes das Escrituras, ou seja,
parte dela seria inspirada e outras partes não. Então isso é estranho porque justamente a palavra de Deus fala que toda a escritura é divinamente inspirada. Há uma teoria também relacionada à inspiração que fala como sendo Deus iluminando a mente das pessoas. E nesse caso, a Bíblia seria comparada ou estaria em pé de igualdade com outros livros seculares, outras figuras, como nós estudamos ao longo da nosso período escolar, estudamos sobre Sócrates, Platão, Aristóteles, os grandes filósofos da Grécia Antiga, ou até mesmo livros científicos, homens brilhantes. Essa teoria coloca a palavra de Deus ao lado desse tipo de entendimento. Porém, por se tratar de palavra de Deus, não dá para nós compararmos com qualquer escrito vindo humano, ainda que seja uma pessoa mais brilhante possível. E aí, para nós concluirmos o entendimento, que é o entendimento correto da inspiração, que considera o agir de Deus em todo momento, mas também não tira a personalidade humana, não descaracteriza o momento da pessoa, o contexto. Nós temos aí o sentido da inspiração dinâmica. De fato, essa teoria contempla de maneira mais satisfatória o entendimento da inspiração, justamente porque Deus está agindo em contextos específicos, como nós falamos no início, em contexto de língua hebraica, em contexto de língua aramaica, em contexto de língua grega, em contexto de dominações estrangeiras diversas. Ou seja, Deus, ao revelar sua palavra, Ele está levando em conta aquele momento da pessoa e até mesmo o perfil de cada pessoa, as qualificações de cada pessoa. Isso não torna um autor mais qualificado ou menos qualificado do que outro, mas mostra que Deus está agindo em cada indivíduo, levando em conta a compreensão que cada um tinha. E se nós olharmos, muitos autores bíblicos se valeram de outros textos para registrar a vontade do Senhor. Da mesma forma, o apóstolo Paulo, ele cita poetas gregos em suas falas, em suas mensagens. Então, o poeta grego não era inspirado, mas o apóstolo Paulo sim. Então, nesse sentido, a palavra que o apóstolo Paulo registrou é a palavra direcionada pelo Espírito Santo que agiu nesse contexto. Então, há uma definição muito interessante, né, de um teólogo que diz assim, essa teoria afirma que não apenas os autores eram inspirados, mas também o que eles escreveram, e que todos os escritos tomados em conjunto, cada qual em seu lugar, são úteis para a vida cristã e não nos conduzem a nenhum erro. Então, esta é a posição evangélica tradicional acerca da inspiração, que não anula a personalidade do escritor e, nesse sentido, abrange toda a escritura, tal como diz na palavra do Senhor, né? Toda escritura é divinamente inspirada. E é isso justamente que está escrito na palavra do Senhor. E para nós encerrarmos esta aula, eu quero citar ainda a carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 16. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Então aqui nós temos, não é, uma confirmação, não é, acerca, né, dessa autoridade que nesse caso aqui o apóstolo Pedro está trazendo ou apresentando a autoridade dos escritos de Paulo. Ou seja, a Bíblia do Novo Testamento ainda está longe de ter a sua formação. Porém, os escritos apostólicos, uma vez, não é, que são pessoas escolhidas por Deus, foram pessoas inspiradas também para trazer os ensinamentos ou a revelação de Deus
ao seu tempo, e nesse caso já no tempo do Novo Testamento. Então, encerramos aqui esse primeiro módulo da disciplina Bibliologia, onde nós tratamos sobre a doutrina, bibliologia, a doutrina da Bíblia, com esse foco na questão relacionada à inspiração de Deus que trouxe para nós um conhecimento que sem isso nós jamais poderíamos obter. Que Deus abençoe grandemente e até a próxima aula.